Eu, senhor presidente, daqui a alguns instantes deverei embarcar para São Paulo, onde participaremos durante todo o final de semana da reunião da direção nacional de meu partido, o PCdoB. E quero dizer que nesses momentos de crise por que passa o país, é necessário e importante que não apenas façamos reuniões, mas que através delas possamos deliberar ações que sejam e que contribuam para ajudar o Brasil a sair dessa crise, sair desse impasse em que nós nos encontramos, porque não é apenas uma crise. Eu vejo que o Brasil vive um impasse, um momento de incerteza que é muito ruim. Costumo dizer que se nós todos, os parlamentares, os partidos políticos, independentemente de quem venceu ou perdeu as últimas eleições, mas se após as eleições de 2014 todos tivéssemos concluído aquele pleito e estivéssemos imbuídos com o sentimento de ajudar a nação a enfrentar essa crise econômica forte, significativa, que todos nós sabíamos que viria, certamente não nos encontraríamos na situação com que nos encontramos hoje. Eu aqui me refiro não apenas à crise política, não apenas à crise ética, mas me refiro, sobretudo, à crise econômica, porque a vida tem mostrado historicamente que as crises políticas, elas apenas alimentam as crises econômicas. Portanto, viver uma situação de estabilidade política nos momentos de crise econômica é fator essencial, indispensável para que possamos todos nós resolver e superar os problemas. Mas, infelizmente, não tem sido essa a nossa realidade. Essa crise que atingiu seu ápice a partir do afastamento da presidente Dilma do poder é uma crise que se iniciou ainda no primeiro mandato da presidente, mas que ficou muito evidente, extremamente claro, quando encerraram as eleições, que Dilma venceu de forma democrática, de forma limpa, mas cuja vitória não foi aceita por aqueles que perderam as eleições. E de lá para cá nós temos vivido momentos ruins. Não tenho dúvida nenhuma que, se nada disso no âmbito da política estivesse acontecendo, nós no Brasil já teríamos tido condições de estarmos vivendo não um momento ainda de crescimento do desemprego, mas já estarmos vivendo a retomada do desenvolvimento. Isso não aconteceu porque todos nós sabemos, porque grande parte daqueles que faziam oposição ao governo da presidente Dilma não permitiram que essa estabilidade fosse alcançada e contribuíram muito para piorar as coisas dentro daquela ótica do quanto pior, melhor. Porque seria necessário, bom dia, senadora Gleice, seria necessário a perda da capacidade, do apoio político do governo para que eles pudessem ter chances de chegar ao poder, o que infelizmente ocorreu. E a presidente Dilma foi afastada no dia 12 do mês de maio, ou seja, estamos há quase 2 meses de um novo governo. E nesses 2 meses de um novo governo, esse pequeno espaço de tempo já tem sido suficiente para mostrar as contradições nas quais o governo está envolvido. As contradições, presidente, senador Medeiros. Ontem eu vim à tribuna e falei muito a respeito daquilo que foi capa, matéria, notícia de capa de quase todos os periódicos do Brasil, de quase todos os jornais, mostrando que as bondades, entre aspas, do governo já estariam atingindo 120 bilhões de reais. Relacionei isso ao fato da aprovação e de uma mudança inexplicável, que, aliás, só agora está sendo explicada, de uma meta de superávit que passou de 90 bilhões para 170 bilhões, sem que nada estivesse comprovado da sua necessidade. Mas, repito, agora está sendo explicado o porquê o governo interino temporário do senhor Michel Temer precisava tanto deste cheque em branco,
porque isso nada mais foi do que a aprovação pelo Congresso Nacional de um cheque em branco, para que ele tivesse a liberdade de tomar as posições que queria tomar, sem sequer ouvir essa casa. Mas, enfim, a maioria aprovou e concedeu a ele um cheque em branco. E o que ele vem fazendo com esse cheque em branco? Primeiro, senhor presidente, renegociou em proporções diferenciadas a dívida dos estados brasileiros com os governadores. A dívida passou, a previsão de uma queda na arrecadação por conta dessa renegociação das dívidas dos estados brasileiros para com a União, estava prevista uma perda de arrecadação anual em torno de 20 bilhões de reais. Com essa nova negociação, que aliás foi uma moeda de troca, só que ele usa o dinheiro do povo, o dinheiro público, e utiliza esses recursos que não são deles, mas são do povo, para usar como moeda de troca. E a imprensa divulgou isso fartamente, ou seja, ele trocou com os governadores a renegociação da dívida, uma moratória até o final do ano e condições vantajosas e mais alongada para o pagamento a partir do ano de 2007, em troca do apoio à aprovação à PEC, ao projeto de emenda constitucional 241. PEC essa que vai destruir não apenas o Estado brasileiro, não apenas o setor público, caso seja aprovada, mas vai destruir a capacidade de desenvolvimento da nossa própria nação, do nosso próprio país, porque a partir do momento em que eles engessam o poder público, não permitindo que o governo gaste nada além daquilo que gastou no ano anterior, acrescido da inflação, serão os programas sociais que vão minguando. Não vão acabar de uma vez, mas eles irão minguando. Serão os investimentos públicos que irão minguando, a qualidade do serviço público que vai decair a cada dia, porque aumento salarial, nem pensar mais. Reajuste também não. Ou será que algum servidor público ainda nutre alguma ilusão de poder ter reajuste salarial? Obviamente que não. Então, eu lamento, todos nós lamentamos. Ele dizia que precisava, e por isso a presidente está sendo processada, por isso ela foi afastada temporariamente e tentam afastá-la definitivamente. Qual a razão? Crime de responsabilidade não foi, porque se faltava alguma coisa, essa peça nós já a obtivemos durante o início dessa semana, que foi o resultado da perícia. O resultado da perícia ele é muito claro, não houve qualquer participação da presidente Dilma na efetivação do Plano Safra. Portanto, não há nenhuma participação da presidente Dilma naquilo que eles chamavam de pedaladas, assim como, em relação à edição dos decretos, foi dito nunca a presidente da República foi alertada de que esses decretos estariam ilegais ou estariam impactando negativamente a meta fiscal, nunca. Então, se não houve isso, não precisa de mais nada. Todos os outros argumentos caem por terra, não há crime. Mas nós sabíamos disso desde o início. Aliás, quem fez a denúncia sabia também que aquilo era apenas um caminho, um canal para tirar a presidente do poder, visto que, no meio de tantas delações, no meio de tantas denúncias, é a presidente Dilma que não aparece em nenhuma delas. Não aparece em nenhuma delas. E veja a situação que nós estamos vivendo. E é exatamente ela que está sendo punida. E punida com a maior pena no âmbito da política, que é perder um mandato que foi conquistado nas urnas. Então, lamentamos muito. Agora, é bom porque eu quero ver como é que vai ser os discursos daqui para frente. Como diz o velho ditado popular, vão ter que usar muito óleo de peroba. Muito óleo de peroba, porque vão continuar dizendo que a presidente foi uma irresponsável, que ela foi culpada de tudo, que ela foi isso, que ela foi aquilo. E agora, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por quê? Um déficit de 170 bilhões. Eles sabem, tanto que ontem foi uma verdadeira ofensiva, senadora Gleice. Era ministro do Planejamento, era ministro da Fazenda, todos chamando coletiva de imprensa para acalmar o mercado, para dizer que está tudo dentro do previsto, que dentro do previsto coisa nenhuma. E olha que nós não fazemos nenhuma crítica ao fato de, vez ou outra, o governo ter que trabalhar com situação de déficit orçamentário.
Por quê? Porque melhor do que você cortar aquilo que é até necessidade básica da população, é preciso que se utilize os mecanismos de ficar endividado. É a mesma coisa que uma família que recebesse R$1.000 por mês, tivesse um problema de doença na família, naquele mês a exigência passasse de gastos de R$1.000 para R$1.500 em decorrência dos medicamentos, em decorrência de algo que não era comum, e a família escolher, não, eu não posso gastar mais do que R$1.000, então não vou comprar o medicamento. A família, o membro da família vai morrer porque não quiseram fazer isso. Então nós nunca criticamos, pelo contrário, quem criticam são eles. E agora fazem a mesma coisa? Agora fazem a mesma coisa, ou seja, a máscara caiu. A máscara caiu, não há mais. Eles podem até, porque construir uma maioria no Congresso Nacional, eles podem até ser vitoriosos nos seus princípios, podem ser vitoriosos nos seus objetivos, mas já são perdedores na vida real. Já perderam há muito tempo o respeito da população brasileira, porque fica claro que o que está acontecendo no país não é um processo de impeachment, é um golpe. E quem diz isso não somos nós. Quem diz isso? A líder, senadora Rose de Freitas. Hélio Gaspari, aliás, ontem eu li e pedi que constasse dos anais o artigo último que ele escreveu, mostrando claramente como isso é um golpe. E é um golpe cujos objetivos são os piores de todos, ou seja, para eles acham errado gastar além daquilo que o Estado arrecada. Mas por que estão gastando agora? E estão gastando muito. Não é pouco, é muito. Por quê? Por uma questão de estratégia política. Agora, uma estratégia que tem que ser condenada, porque nós temos eleições agora, proximamente, e eles precisam vencer essas eleições, e para isso eles têm que soltar dinheiro, soltar dinheiro e soltar dinheiro. Ou seja, fazem tudo aquilo que eles diziam e que estão acusando a presidente Dilma para que ela perca o seu mandato. Mas isso eles fazem só até agora, na cabeça deles, só até dois fatos acontecerem. O primeiro, encerrar as eleições municipais. E o segundo, afastar definitivamente a presidente Dilma. Depois que isso acontecer, eles vão colocar as garras para fora. Aí vem a PEC 241, aquela que vai arrasar com os direitos dos trabalhadores. Aí virá a reforma da Previdência, para jogar a idade para aposentadoria em 70 anos, para tirar um dos poucos direitos que as mulheres brasileiras têm de se aposentar há 5 anos. Isso não é nenhum benefício, esse é apenas um reconhecimento. É uma contrapartida a quem desenvolve não só o trabalho profissional, mas também o trabalho doméstico, cumprindo muitas vezes uma função do Estado brasileiro, a função que o Estado não cumpre e é a mulher que cumpre sem qualquer remuneração. Então é esse o governo. Mas eu tenho esperança, assim como muitos brasileiros e brasileiras, que a gente consiga até nesses próximos dias, nesses próximos poucos meses, reverter essa situação. Concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Gleice. Obrigada, senadora Vanessa. Eu queria só aqui considerar muito o que Vossa Excelência está falando sobre essa questão da condução das finanças públicas por esse governo interino. Nós não podemos esquecer que há um governo que assumiu dizendo que ia fazer um forte ajuste nas finanças públicas, colocou para tomar conta de sua economia alguém que o mercado sempre considerou e tem o maior respeito, que é o ministro Meirelles, na Fazenda, colocou para o Banco Central alguém que era dos bancos, né, o economista-chefe do Itaú, que inclusive nós fizemos a sabatina na CAI, colocou um programa de que o Brasil teria que fazer ajustes para poder recuperar a economia e, quando assumiu o governo, fez tudo ao contrário. Aumentou um déficit no orçamento para 170 bilhões, começou a aumentar as despesas e pagar a conta do impeachment, porque foi isso que aconteceu. A soltar dinheiro para estados, para os municípios, a soltar dinheiro para o parlamento, e entrou numa contradição com o seu discurso. É muito difícil sustentar isso. Nós sempre dissemos que o problema das finanças públicas não estava necessariamente em ter superávit ou déficit, estava em nós termos uma visão clara do que serve hoje a economia, para que nós queremos, para o desenvolvimento do país, e que nós não podemos fazer um ajuste profundo no momento de recessão. E combatíamos aquele discurso que até então o governo hoje interino defendia, que era de um ajuste muito forte nas contas públicas. E fomos
surpreendidos por uma prática diferente do discurso. Só que o problema que vai acontecer agora, senadora Vanessa, depois de se pagarem todas as contas do impeachment, com os estados, com os municípios, com o parlamento, de fazer a gastança que estão fazendo, vão fazer medidas estruturantes em cima de direitos adquiridos há muito tempo pelo povo brasileiro. Essa PEC que está aqui, essa proposta de emenda constitucional que limita as despesas pela variação da inflação, é uma aberração, porque mexe com a Constituição Federal de 1988. Como que nós vamos justificar para o país que nós não vamos ter mais 18% da receita corrente líquida para a educação, que nós não vamos ter 15% da receita corrente líquida, que vai chegar a 2020, foi isso que essa casa aprovou, para a saúde, e que nós vamos reduzir as verbas, por exemplo, da Previdência e da Assistência Social para pagar a conta de juros, que está aumentando agora porque o governo não está conseguindo fazer as medidas de ajustes mais de curto prazo. Então, isso é muito grave o que nós estamos vivendo aqui. A reforma da Previdência, tirar direito das mulheres, tirar direito dos trabalhadores, não ter mais o reajuste real do salário mínimo. Que tipo de política é essa para um país que precisa tanto de ações afirmativas e ações positivas na área da economia? Então, Vossa Excelência está coberta de razão e mostrando que, na realidade, o que está sustentando o processo de impeachment da presidenta aqui é uma mudança no programa de governo, na linha programática de governo e que interessa muito alguns setores da sociedade brasileira, mas que já começam a ver a contradição. É impossível servir a dois deuses. Não dá para querer servir ao mercado e também querer fazer proselitismo com a política ou com a sociedade brasileira, aumentando algumas despesas pontualmente. Então, acho que nós temos que ficar muito alertas a isso e principalmente alertas para defender os interesses do povo brasileiro, os interesses dos trabalhadores que foram conquistados, não só com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que avançaram muito, mas foram conquistados principalmente através do processo constituinte, que resultou na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que previu direitos, previu deveres, mas, sobretudo, uma linha de desenvolvimento para esse país. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço, incorporo, senadora Gleisi, a parte de Vossa Excelência, e é importante que a população entenda de forma bem resumida o que está acontecendo. Essas críticas que eles fazem à presidente Dilma é apenas com o objetivo de levar ao conhecimento ou tentar iludir a sociedade brasileira de que a presidente Dilma é que foi culpada de tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive pela corrupção. Veja, e no âmbito da economia é que essa gastança desenfreada é que teria levado a esses desajustes na nossa economia. Isso também é uma atitude incorreta, desonesta para com a população brasileira, porque os problemas da nossa economia vão muito além dos problemas internos, eles têm reflexos profundos da economia internacional. Mas quando chegam ao poder, fazem pior do que a crítica que eles dizem. E por quê? Isso é temporário na cabeça deles, isso é só uma forma de mantê-los no poder, vencer as eleições municipais, vencer o maior número de municípios, elegendo seus aliados, para que depois eles mostrem a sua verdadeira face. E a sua verdadeira face é essa. Não é daqueles que têm o objetivo de trazer o equilíbrio na economia, não, porque esse objetivo é nosso também. Mas o objetivo deles é de manter e ampliar as vantagens daqueles que sempre usufruíram do Estado brasileiro. E quem são esses? Os representantes do grande capital, sobretudo do capital financeiro. A presidente, enquanto estava no poder, a presidente Dilma, através de seu ministro da Fazenda, do Banco Central, e quantas vezes ouvimos isso em audiências na Comissão de Assuntos Econômicos, havia uma projeção para já agora, em meados do ano de 2016, iniciar a escalada da queda na taxa de juros, porque as condições estão postas, a inflação está caindo. Mas aí eles tomaram o poder, aí eles mudaram a presidência do Banco Central, colocaram lá o representante do maior banco privado do Brasil. Eles mudaram o ministro da Fazenda. E o que é que esses novos dirigentes temporários, interinos, estão dizendo? Que não, que só teremos condições, e olhe lá,
de iniciar a queda nas taxas de juros a partir de meados do ano de 2017. Veja, quanto custa ao país, quanto custa ao Estado brasileiro meio ponto percentual na taxa de juro. É muito dinheiro, são mais de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas para eles não importa, não é essa medida que deveria ou que deve ser tomada. As medidas são aquelas de fazer a reforma da Previdência, de desvincular os benefícios sociais ao salário mínimo, de acabar com a política do salário mínimo, que, aliás, na prática, senadora Gleice, na prática, senador Telmário, se eles aprovarem a PEC 241, não precisa nem mudar a lei de valorização do salário mínimo, porque ela automaticamente estará revogada. Porque a lei do salário mínimo diz o seguinte: o salário mínimo será aumentado, será recomposto pelo índice inflacionário e terá um aumento real de acordo com o crescimento da economia brasileira. Se a PEC 241, que limita tudo somente na inflação, for aprovada, acaba a política de valorização do salário mínimo. Acaba. Ora, seu presidente, que tempos é esse que nós estamos vivendo? E as reações já vêm. Eu falava aqui dessa renegociação que era prevista, foi prevista por eles escrito, de que seriam gastos, e de acordo com as negociações efetivadas ainda pela presidente Dilma, na renegociação das dívidas dos estados, em torno de 20 bilhões de reais, pois ele fez uma nova renegociação e passou essa conta para 50 bilhões de reais. E eu digo, isso em prejuízo aos estados mais pobres do país. Ontem eu e o senador Telmário falamos longamente sobre esse assunto, porque o estado do Amazonas é aquele que tem a menor dívida pública do Brasil. E depois vem exatamente o vizinho estado de Roraima. Então, essa renegociação beneficiará quem? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esses estados é que serão beneficiados. E aí, o que está acontecendo agora, senador Telmário? Os nossos governadores, os governadores do Norte e do Nordeste, estão encaminhando um pleito também à presidência da República, porque a presidência da República acabou de assinar outra medida provisória, encaminhando 3 bilhões de reais ao estado do Rio de Janeiro. 3 bilhões de reais. Então, os nossos governadores, os governadores do meu estado, do seu estado, de todos os estados do Norte estão encaminhando a fatura para o presidente Temer. Uma ajuda extra de 8 bilhões de reais como forma de compensação. E ele terá que aprovar isso. Ele terá que liberar esses 8 bilhões de reais, porque ele não pode resolver o problema dos estados mais desenvolvidos com a penúria dos estados mais pobres. E eu, que seja bem compreendida, não estou aqui dizendo que sou contra a ajuda aos estados, mesmo aos mais desenvolvidos, não. Mas eu acho que a ajuda tem que ser para todos. Não podem alguns ganhar com o sacrifício dos outros. Então, nada mais justo que essa ajuda aos estados brasileiros mais pobres, do Norte e do Nordeste, venha. São 8 bilhões, está aqui, ó. A nova proposta de renegociação da dívida dos estados nem sequer chegou ao Congresso Nacional e já é alvo de um pedido de mudança por parte de 14 governadores do Norte e Nordeste. Eles querem que o governo federal compense aproximadamente 8 bilhões de reais nas perdas que terão. Eu serei uma leoa na defesa dessa proposta dos governadores, uma leoa. Ele não vai ajudar os estados mais ricos com a pobreza, aumentando a pobreza daqueles que mais precisam. E se tem dinheiro, se tem 50 bilhões de reais para perdoar dívidas, tem que ter, no mínimo, 8 bilhões de reais para distribuir entre esses estados que são aqueles que verdadeiramente necessitam. Mas, presidente, eu quero já concluir a minha participação nesse momento levantando aqui um outro assunto. E me refiro novamente à proposta que surge no Congresso Nacional de promover algumas mudanças, de promover a votação, a atualização de algumas leis no país. Eu aqui me refiro a uma comissão que já está formada há algum tempo, inclusive eu me dirigi
senador Medeiros, nessa semana ao presidente Renan Calheiros e pedi que fosse incluída nessa comissão. Uma comissão muito pequena, senhores senadores, em torno de 7 senadores somente dela participam, mas é uma comissão que eu entendo a mais importante de todas, porque tem como atribuição trabalhar na regulamentação daquilo que ainda tem que ser regulamentado da Constituição Federal. E através dessa comissão está sendo divulgado que projetos deverão ser votados no sentido de atualizar a legislação. Basicamente, aqueles que terão um impacto direto nas operações de investigação em curso. Me refiro aqui ao fato de quererem desengavetar, e essa é a notícia dada em todos os meios de comunicação de hoje, um projeto que tramita no Congresso Nacional desde 2009, que prevê punições ao abuso de autoridades, por conta de que abusos muitos estariam acontecendo. Eu até acho, presidente, que muitos abusos vêm acontecendo. Mas querer aprovar uma lei nesse sentido agora é mandar um recado claro, evidente. E para quem? Mandar um recado para as forças que estão investigando. Parem, porque nós aqui estamos tomando a providência e nós não devemos permitir que isso aconteça também. Não é hora, não é o momento, assim como não é hora, como nós também vimos a polêmica nesses últimos dias, quando foi protocolado na casa vários pedidos de impeachment contra o Procurador-Geral da República e nós temos o entendimento que qualquer aceitação, qualquer deliberação favorável a esses pedidos de impeachment soariam, porque, de fato, pareceriam uma forma de vingança. E é tudo que nós não precisamos nesse momento tão delicado da vida do nosso país, de atitudes que demonstrem forma de vingança. Então, não está na hora de desengavetar ou voltar projetos nesse sentido. Me permita só uma fala. Eu penso que o advento do impeachment, e vou repetir o que um senador falou, ele não pode ser encarado como chiclete que a gente mastiga de um lado da boca ou do outro, de acordo com a conveniência. Eu penso que se esses pedidos de impeachment, seja contra Janot, seja contra quem for, se tiver robustez, se tiver condições fáticas que ensejem, eu creio que nós devemos analisar, sim, independente do clima. O senhor Janot merece todo o nosso respeito. O Ministério Público merece todo o nosso respeito. Agora, se porventura tiver cometido crime, ele tem sim que responder, porque nós estamos nesse momento fazendo um impeachment e avaliando o impeachment de uma presidente da República. E aí eu repito o mantra que a base da presidenta afastada tem dito, uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Então, eu não teria dificuldade alguma. Agora, repito, se o impeachment tiver fundamentação. É isso, é a minha colocação. Eu quero apenas dizer, concordo com Vossa Excelência, mas eu quero aqui chamar a atenção para a sensibilidade do momento em que nós vivemos e fazer o questionamento que fazemos desde o início. Qual é a robustez que havia na denúncia inicial e no pedido inicial de impeachment contra a presidente Dilma? Qual é? Qual é a robustez? Qual a profundidade? Nenhuma. A peça só não é risível porque ela é dramática, porque ela é trágica. A denúncia disse no início do mês de dezembro que a presidente não tinha cumprido a meta anual, que só pode ser aferida após o dia 31. Mas a denúncia foi feita lá. A denúncia disse que a presidente Dilma havia aberto decretos suplementares alegando excesso de arrecadação, superávit primário, que não existiam. E nós estamos provando, existiam naquelas fontes específicas, existiu, então não havia nenhuma armadilha, não houve nenhum crime. Então é essa a preocupação, senador. O momento é de tanta instabilidade que não tenho dúvida nenhuma. Se por acaso amanhã o presidente do Senado Federal acatar um pedido de impeachment contra o senhor Procurador da República, isso vai soar aos olhos da população, aos ouvidos da população, como uma atitude de muito mais do que uma contradita, uma atitude
de enfrentamento. E não é isso que o Brasil precisa. Da mesma forma, esses projetos de leis. Por que discutir esses projetos de leis agora? Para quê? Para intimidar as autoridades desse país? E olha que eu creio que estar falando aqui nesse momento com a moral que alguém tem que ter para criticar alguma coisa, porque nós sofremos muito, senador Telmário, Vossa Excelência, eu, senadora Gleisi e vários outros senadores. Por quê? Porque encaminhamos uma reclamação em relação ao juiz Moro perante ao Conselho Nacional de Justiça. Porque numa das atitudes dele, nós não criticamos todas as atitudes dele, mas numa atitude deles, nós entendemos que ele havia extrapolado a determinação e a prerrogativa jurídica. E estava tão correta aquela nossa denúncia, mal compreendida naquele momento, que no momento seguinte quem confirmou foi o próprio ministro Teori Zavascki, que quando encaminhou a ação do ex-presidente Lula à Justiça de primeira instância, retirou exatamente aquela parte da gravação que envolvia a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que foi uma gravação ilegal, que não havia sequer autorização legal. E qual foi, senador Medeiros? Qual foi a reclamação que nós encaminhamos ao Conselho Nacional de Justiça em relação ao juiz Moro? Exatamente essa. Que ali, naquele momento, naquela atitude, naquela hora, ele estaria cometendo algo fora da legalidade. Então, eu tenho condições, nós temos condições para falar isso. Agora, por outro lado, votar uma lei que limita a capacidade de investigação, isso dá razão, sabe a quem? Ao que disse no privado e que depois se tornou público, o senador Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento, senador Romero Jucá, que disse, convencendo outros partidos políticos, aliados do PMDB, de que o melhor caminho seria a saída da presidente Dilma, que o vice-presidente tomasse posse para acabar com a Lava Jato, acabar com a sangria que está aí. Então, a gente dizer que projetos como esse serem transformados em prioridade da pauta, não são projetos que têm um objetivo concreto, que visam dar recado, eu posso até concordar com o projeto, presidente, mas não discutir e muito menos votar nesse momento, muito menos. Muito menos. Então, eu agradeço a Vossa Excelência. Senador Telmário, Vossa Excelência me pede uma parte? Senador, só um momentinho, já lhe passo a parte. Eu queria anunciar aqui a presença dos alunos do curso de jornalismo da Faculdade Campus do Araguaia, de Mato Grosso, Barra do Garça, que estão nos visitando aqui hoje, nessa sessão de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o senador Telmário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Vanessa. É uma honra, claro, receber aqui os nossos alunos. É do estado de Vossa Excelência? Da minha querida Barra do Garça. Pronto, penso que Vossa Excelência, eles chegaram em bom momento, né? Onde o seu legítimo representante está presidindo essa sessão, que a senadora Vanessa, sempre com esse olhar de uma grande fiscal, de senadora que ela é, que é assim que o senador tem que ser, representando os estados, Vossa Excelência traz a essa tribuna um assunto que é da maior relevância, sim. O senhor Michel Temer designou esses 3 bilhões para o Rio de Janeiro em detrimento das pessoas mais humildes, dos estados mais pobres do Brasil. Por isso que o Norte e o Nordeste, exceto Pará e Alagoas, não assinaram esse manifesto da solicitação dos 8 bilhões, que é muito pouco, considerando a quantidade de estados, são 14, né? 14 é muito pouco para fazer uma frente diante de tudo que foi oferecido, naturalmente, ao Estado do Rio de Janeiro. Então, é necessário que já foi altamente beneficiado com a prorrogação do pagamento da dívida, tanto o Rio de Janeiro como o Rio Grande do Sul, própria Alagoas e Minas, que são os maiores estados desse país e que tiveram já esse grande benefício. Então, eu somo com os governadores, defendo essa tese e vou cobrar, sim, junto com a disposição de Vossa Excelência de ser uma leoa em prol dessa luta, eu estarei ali na vanguarda também, abraçando essa nobre causa dessa justa distribuição de renda, que nós trabalhamos num país federativo, onde
não só os grandes têm o direito, os menores deveriam ter muito mais. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por essa nobre colocação. Eu agradeço e quero, senador, quero comunicar aqui que nós já preparamos, através do nosso gabinete, preparamos uma manifestação que a partir da segunda-feira da semana que vem deveremos coletar as assinaturas de todos os senadores e senadoras representantes desses 14 estados brasileiros, senador Telmário, porque vamos encaminhar ao presidente Michel Temer, para que ele perceba que essa não é uma reivindicação dos governadores, essa é uma reivindicação dos nossos estados, porque representa a necessidade da nossa gente. Então, senador Telmário, eu conclamo Vossa Excelência a junto comigo, fazer esse trabalho, essa coleta de assinaturas. Tenho certeza todos os senadores desses estados brasileiros assinarão essa solicitação que deverá ser encaminhada ao presidente temporário interino Michel Temer. Mas, por fim, eu quero aqui registrar a presença em nosso plenário do querido embaixador, ministro Samuel Pinheiro Guimarães. O ministro Samuel Pinheiro Guimarães estará conosco, ele que já deu e continua dando grandes contribuições ao nosso país, continuará dando essa contribuição diretamente aos senadores que compõem o bloco da minoria. Isso é muito importante, não tenho dúvida nenhuma que a sua contribuição, embaixador ministro Samuel, ela permitirá com que tenhamos melhores possibilidades de mostrar à população brasileira que a luta política que se trava no parlamento é uma luta de projetos. É uma luta de projetos que nós queremos para o Brasil. E está muito claro o que está acontecendo hoje. A presidente foi afastada não porque cometeu o crime. A presidente foi afastada, tomaram o poder no seu lugar, para quê? Para aplicar um projeto diferente daquele que vinha sendo aplicado. Vide o exemplo da política externa, onde Vossa Excelência tanto atuou e continua atuando. Um governo que é temporário, um governo que é interino, chega e muda absolutamente tudo. Quando estivemos nós participando de um importante evento em Portugal, o que mais nos questionavam se era possível isso. Nos questionavam se era fato que a presidente estava afastada temporariamente. Dizíamos que sim. Mas como? Então, o novo governo pode chegar e mudar tudo? Veja o absurdo, acho que o absurdo que está acontecendo no país, mas a realidade é essa. Nossa tarefa daqui para frente vai ser utilizar esses microfones, essas tribunas, para levar a verdade dos fatos e dos acontecimentos à população brasileira. Muito obrigada, nobre senador, a Vossa Excelência.